Bom dia! Hoje vou apresentar uma comunicação sobre a cidade, os sistemas alimentares e paisagens de produção alimentar através do exemplo de Curitiba. A alimentação como campo de pesquisa pode ajudar a entender as relações entre a cidade brasileira e sua paisagem de produção alimentar desde as origens da cidade. O estudo da alimentação no contexto de uma grande cidade brasileira também pode ajudar a entender melhor as questões alimentares e paisagísticas na paisagem urbana brasileira. Tentei começar a dar elementos de respostas a estas questões a partir de uma estadia longa no território de Curitiba, a capital do Paraná, durante o ano 2016, estudando o sistema alimentar desta cidade. Segundo Luiz Malassis, um sistema alimentar se caracteriza pela maneira pela qual homens se organizam para obter e para consumir sua comida. Me apoiei na descrição da evolução dos sistemas alimentares propostas por Luiz Malassis em seu artigo dedicado aos 3 períodos da alimentação. Divide esta evolução em 3 períodos alimentares. Um primeiro período pré-agrícola, um agrícola e, por fim, um período agroindustrial. Luiz Malassis observa que a passagem de um período a outro se caracteriza pelo desenvolvimento das forças produtivas e por modificações das estruturas sociais. Ele constata que resulta disso uma modificação dos modelos de consumo alimentar, ainda reforçada pelo alargamento e pela intensificação dos intercâmbios. Apesar disso, cada período é heterogêneo, composto de sobrevivência do período anterior e que anuncia também o período futuro. Considero que o modelo de consumo alimentar atual de um território urbano mantém vestígios de modelos passados, além de suas características específicas. Podemos evidenciar no sistema de consumo atual relações com paisagem passada e paisagem atuais por meio da existência e da sobrevivência de alimentos e de formas de alimentação específicas aos diferentes períodos da alimentação. Assim, tentei entender se a observação da alimentação curitibana, a maneira de cozinhar dos curitibanos, a sua maneira de usar os produtos que servem para a preparação da sua alimentação, pudesse conduzir a destacar relações com paisagens de produção alimentar atual, com um sistema alimentar atual com paisagens e sistemas alimentares do passado, das quais a pista subsistiria no uso de produtos alimentares e de preparações. A reconciliação dos dados recolhidos por uma abordagem local do território curitibano com o método de diferenciação das cidades alimentares de Luiz Malassis me permitiu de diferenciar com mais nitidez as diferentes fases que resultam na formação do sistema alimentar curitibano atual e permitiu também de mostrar melhor as suas pertinências. Nas histórias dos sistemas alimentares de Curitiba se percebem 4 fases que podem ser relacionadas com as 3 períodos alimentares de Malassis. Proponho então uma aproximação destas 4 fases com paisagens ou com elementos constitutivos de paisagens a partir destes fundamentos teóricos e deste método. A primeira fase é a fase ameríndia,
Esta fase abrange o período pré-agrícola e um primeiro período agrícola. Se ainda é fácil hoje de distinguir as contribuições das etnias ameríndias na alimentação curitibana, estes alimentos aparecem como os testemunhos dos sistemas alimentares mais antigos que conheceu a futura região de Curitiba. E se vários destes alimentos ocupam um lugar importante na simbólica alimentar local, não são mais, atualmente, muito consumidos nesta cidade. Opinião, que é o primeiro alimento. O primeiro é o pinhão, a semente do pinheiro do Paraná. Na cultura alimentar sulina e paranaense, o pinhão parece equivalente à castanha do Portugal para o sul da Europa. É uma semente nutritiva produzida por uma grande árvore da qual a colheita abundante anuncia o inverno. Esta semente provém de uma espécie de araucária, a Araucaria angustifolia, uma árvore bem adaptada ao clima fresco e úmido dos vastos planaltos relativamente elevados do sul do Brasil. Entre os produtos da contribuição ameríndia na alimentação curitibana, o pinhão é o último proveniente de uma recolta de sementes retiradas na área natural e não cultivadas. Assim, é o último vestígio de um sistema alimentar pré-agrícola no qual, como anota Luís Malassis, os homens recolhem seus alimentos no seu ambiente vegetal e animal, ou seja, nos seus ecossistemas naturais. É o período do alimento selvagem. Nos planaltos do sul do Brasil e especialmente no Paraná, a Araucaria angustifolia representava a principal essência florestal de uma paisagem original que formava um dos principais ecossistemas brasileiros, a floresta ombrófila mista de araucárias. Restam apenas vestígios desta floresta, mesmo se ela cobria 40% dos territórios da província do Paraná até o século XIX. No momento da chegada dos portugueses na região da futura cidade de Curitiba, a floresta de araucária cerca de todos os lados uma clareira muito vasta, coberta de uma estepe chamada campo. Este campo era um dos últimos grandes fragmentos da pampa sul-americana, nos planaltos do sul do Brasil, um dos mais a norte do continente. A araucária e seu pinhão são diretamente associados a Curitiba. A árvore se tornou emblemática da cidade. Seu desenho e o desenho da sua semente se encontra por toda a parte no mobiliário urbano, no pavimento da calçada. Este uso é o nome local dado a esta conífera, o pinheiro do Paraná, mostra até que ponto esta árvore é utilizada ao mesmo tempo como a representação metonímica de uma região natural, do território de um estado e da sua metrópole. Originalmente, de fato, existe uma ligação intrínseca entre o pinhão e a paisagem florestal que a produziu. O significado do nome Curitiba expressa isso de forma muito eloquente na língua tupi-guarani, a etnia que nomeia a cidade, já que esta palavra pode ser traduzida tanto por a floresta de araucárias, como o lugar onde se encontram inumeráveis pinhões. Os responsáveis locais e os habitantes encarregaram
a árvore e sua semente da simbólica da cidade. Parecem procurar para sua metrópole uma implantação territorial renovada que reutiliza os elementos naturais e as paisagens idílicas do passado. Recorrem aos vestígios da paisagem das origens, lembrada pelas grandes araucárias, salpicando a paisagem urbana até seu centro, e sua abundância sazonal de sementes através dos montões de pinhões que ainda são colhidos. Esta reafirmação de ligações fundamentais com o território vai buscar sua legitimidade no alimento mais antigo ainda consumido localmente e na araucária, que o dá com prodigalidade. O araucária e suas sementes são tanto mais reivindicadas pela cidade que continua a expressar no imaginário coletivo local um lembrete da paisagem edênico da sua origem. Agora, 3 outros alimentos: a mandioca, o milho e o feijão, a expressão de um primeiro período agrícola. A mandioca, o milho e o feijão exprimem a lembrança de um primeiro período agrícola, resultante da emergência e da expansão da agricultura numa América pré-colombiana. Entretanto, esta primeira fase agrícola complementou, mas não sobregravou, o sistema alimentar pré-agrícola. Decorre disso um sistema alimentar misto que tenta de associar as vantagens dos dois sistemas. Este sistema combinado continua a apoiar-se na recolha de alimentos retirados de ecossistemas naturais que mantém sua expansão, complementando-a por produções cultivadas, utilizando o método das queimadas para criar clareiras florestais de cultura. Este método poupa a longo prazo os meios naturais, conservando sua extensão, sua fertilidade e sua produtividade alimentar. É um primeiro passo de uma evolução para um período agrícola plenamente desenvolvido. É uma etapa onde as paisagens são mantidas nas suas dimensões, sua capacidade produtiva e sua biodiversidade. As plantas alimentares domesticadas e cultivadas pelas populações ameríndias, que são a mandioca, o milho e o feijão, são características de formas paisagísticas de clareiras temporárias de produção diretamente dependentes da fertilidade das florestas. Apesar da importância destes alimentos em alguns momentos da história da alimentação curitibana, não parece que ocupam um lugar importante nesta alimentação hoje. Segundo as palavras do historiador da alimentação ao Brasil, Luiz da Câmara Cascudo, citando Marc Grave, a mandioca é o universale brasiliensum alimentum, ou seja, o alimento brasileiro universal, muito importante na dieta de numerosas populações ameríndias durante este primeiro período agrícola, particularmente entre as etnias de línguas tupis. Não obstante, aquela situação não parece mais ser a realidade no contexto alimentar curitibano. Certamente, a mandioca conserva neste contexto uma importância simbólica através de alguns usos, como a farofa com a carne do churrasco,
esta instituição social ao Brasil. Durante este primeiro período agrícola, o milho está longe de ter a importância da mandioca entre as populações ameríndias. Foi diferente em seguida com a colonização portuguesa, como recorda Luís da Câmara Cascudo. O mesmo autor observa que o feijão seguiu a mesma evolução, conheceu um grande interesse durante o próximo passo do período agrícola. Hoje, mandioca, milho e feijão não conhecem o mesmo entusiasmo em Curitiba. São competidos por numerosas outras fontes de carboidratos. Agora, vou falar da fase da colonização portuguesa, segunda etapa do período agrícola. Durante esta fase, o feijão, o charque e o toucinho salgado são particularmente valorizados. A cidade de Curitiba foi fundada em 1693. Sua origem procede provavelmente da sua localização ao meio de uma vasta clareira coberta de pradárias naturais que caracteriza sua paisagem à chegada dos portugueses. Este campo permite durante este período o desenvolvimento local de uma pecuária que valoriza economicamente os grandes prados perenes que favorecem a instalação permanente de uma primeira população de colonos. Ao século XVIII, regiões do Brasil, como Minas Gerais, em expansão econômica por a mineração de metais preciosos, precisam alimentar-se. Entretanto, não são suficientemente abastecidas pela sua agricultura. Carecem também de burros e cavalos para seu comércio e seu abastecimento. A adequação das suas necessidades com as possibilidades de pecuária das pradárias muitas vastas dos campos determina uma evolução importante do sistema alimentar curitibano durante esta segunda etapa da idade agrícola. No entanto, se o sistema alimentar se modifica, estas mudanças não afetam a estrutura geral de uma paisagem curitibana. A evolução que induz esta fase consiste essencialmente na integração dos campos de Curitiba na paisagem de produção alimentar, como a introdução da criação pecuária destinadas à produção do charque. As pradárias do campo agora são consideradas como um grande salto brasileiro, abundante de gado e carne, onde a criação pecuária tira um grande partido de uma boa produtividade herbácea do meio natural. A viagem dos rebanhos de gado, de cavalo, de mulas, desde o sul do Brasil até as regiões que necessitam deles, se realiza através dos caminhos das tropas. As deslocações são efetuadas por cavalheiro gaúcho, os tropeiros. As limitações da criação extensiva e nômade, reforçadas pelas deslocações de longa distância necessitadas pelas transferências de gado na direção do norte, imprimem a sua marca na dieta e nas práticas alimentares dos tropeiros. Os alimentos de longa conservação, reconstituinte, ricos em proteínas e facilmente transportáveis no lombo de uma mula ou de um cavalo, apresentam uma grande vantagem neste contexto. Por seguinte, feijões, charque e toucinhos salgados se afirmam como a dieta diária, cozinhada numa vasilha no acampamento, na origem de um prato que parece prefigurar a feijoada. São as origens dos hábitos alimentares tropeiros
que se espalharam na totalidade do Brasil, ajudados pela mobilidade dos cavalheiros tropeiros. Neste contexto, se passa a emergência do quintal como uma forma paisagística urbana de produção de alimentos. A economia colonial do tropeirismo poupa o meio natural formado pelo campo porque este sistema de criação extensiva é a melhor forma para valorizar lucrativamente as pastagens naturais ao menor custo. Apesar disso, esta economia colonial, onde a orientação produtiva é exclusivamente exportadora, não deixa espaço em torno de Curitiba para instalar produções de alimentos para a população local. Para reduzir os riscos constantes de escassez alimentar induzida por uma economia orientada para a produção exportadora, a cidade colonial brasileira faz aparecer no seu espaço uma forma paisagística de produção de alimentos baseada na valorização do quintal. O quintal, este vasto espaço sem edifício, localizado na parte posterior do terreno urbano. Como resultado desta configuração, o espaço disponível no centro da quadra urbana para a produção alimentar é importante. O quintal instala no coração da cidade e o mais próximo possível dos seus habitantes, hortas e pomares completados, conforme é o caso, de uma pequena criação de algumas aves e porcos. Porque o quintal cultivado só se desenvolve na cidade colonial brasileira. Mesmo que o quintal cultivado pareça bastante semelhante ao hortus da cidade europeia, me parece mais adequado de submeter a hipótese de uma origem ameríndia. É possível de estabelecer uma analogia entre este espaço agroflorestal urbano, posicionado contra a casa, e os hortas pomares de Gicabana, que são descritos por Marcel Mazoyer e Laurence Roudart no sistema de cultura com clareiras florestais temporárias, utilizados pelas populações ameríndias do Brasil e situadas na proximidade das habitações. Esta semelhança intriga tanto mais que o sucesso da colonização do Brasil, a partir do século XVI, tem por base uma aculturação dos primeiros colonos às plantas cultivadas e às técnicas de culturas ameríndias, particularmente os índios tupi, que permitem aos recém-chegados de subsistir e assegurar a perenidade da sua presença. Consequentemente, o quintal, por sua localização, perto da casa, por sua organização cultural ou horta-pomar, pode decorrer das técnicas de cultura e da paisagem de produção alimentar das populações ameríndias do Brasil. Neste exemplo, os colonos teriam buscado de novo sua inspiração necessária para sua sobrevivência no conhecimento agrícola ameríndio. Esta fase corresponde a um período agrícola evoluído, mas ainda em curso. De fato, esta fase é evoluída porque o sistema alimentar colonial se baseia numa sociedade desigual, um dos principais critérios com quais Luiz Malassis caracteriza o período agrícola. Mas, no mesmo tempo, este período está em curso. E, nomeadamente, o caso das paisagens, porque os meios naturais continuam a ocupar a quase totalidade do espaço onde esta paisagem se mantém no estado no qual os portugueses as descobrirão. Esta fase colonial e seu sistema alimentar dão uma impressão paradoxal de ser menos capazes de alimentar os homens que a fase anterior, embora ela inventa uma combinação de alimentos de longa conservação, fáceis de produzir, fáceis de usar e capazes de faltar com eficiência às pessoas que os consumem. A fase da segunda onda de colonização
é a fase da colonização europeia, japonesa e levantina. É o período agrícola na sua plenitude, livrado das dificuldades do abastecimento. Em Curitiba, a profusão de numerosos alimentos e pratos europeus e, em menor medida, japonese e levantino, com que se adiciona ao fundo cultural culinário português, bem como a qualidade das preparação culinária numa cidade reputada pela sua alta gastronomia, caracterizando a alimentação curitibana atual. Esta diversidade alimentar e culinária não teria podido aparecer sem as grandes mudanças que incidem a alimentação e as paisagens ao redor da cidade a partir da segunda metade do século XIX. Esta mudança são as consequências à escala local de uma transição econômica fundamental, decorrente da longa preparação do fim da escravidão e da necessidade de sobregravar a mão de obra servil por uma mão de obra de homens livres. Além disso, para as autoridades da província do Paraná, esta preocupação se acompanha da vontade de abrir o Paraná à colonização europeia para que os colonos europeus o valorizem pelo desenvolvimento de uma agricultura que garante, por a primeira vez, o abastecimento dos habitantes e que elimine a escassez de produtos alimentares. A partir de 1875, o governo provincial define uma política eficaz de instalação de vários milhares de colonos nas imediações de Curitiba, na perspectiva reivindicada de construir uma civilização camponesa à maneira da Europa, como nota o historiador Carlos Roberto Antunes dos Santos. Uma rede de caminhos ligados a estradas de qualidades é criada, a fim de assegurar que os colonos possam exportar os excedentes agrícolas esperados da sua presença. A partir de 1876, 12 colônias são estabelecidas no território municipal de Curitiba, estruturadas por centenas de pequenos lotes de 8 hectares que formam um vasto conjunto de chácaras. Imigrantes alemães, poloneses, ucranianos, italianos se instalam no território, os japoneses chegando mais tarde e instalando-se mais longe da cidade, num primeiro momento. Este novo colono camponese fornece aos habitantes da cidade uma multiplicidade de pequenas produções. Trazem consigo culturas culinárias, práticas e preparações culinárias que diversificam muito a alimentação local, transformam profundamente o sistema alimentar de Curitiba. Batatas inglesa, trigo e macarrão, cevada e cerveja, vinha e vinhos, leite, nata, manteiga e queijos, produtos da charcutaria, frutas e legumes utilizados na Europa e no Japão, uma abundância e uma diversidade alimentares desconhecidas anteriormente impressiona mesmo os observadores que passam na cidade. A formação de uma cinturão agrícola em torno de Curitiba transforma a paisagem com rapidez. 20 anos são suficientes, segundo a geógrafa Altiva Pigliatti-Baliana, entre 1870 e 1890 para estabelecer todas as colônias agrícolas curitibanas. Bosques e florestas são cortados para instalar campos cultivados, videiras, casas camponesas, dependências, aldeias coloniais. Sebes e encerramentos dividem o espaço do campo, mudando sua fisionomia.
uma paisagem campestre aparece muito inspirada por formas europeias. No contexto curitibano, a maturidade do período agrícola parece permitir a resolução dos problemas intrínsecos que Luís Malassis associa a este período, nomeadamente a escassez e a desigualdade. A instalação de colônias compostas de chácaras com a mesma área favorece alguma forma de igualdade entre os colonos camponeses. No contexto brasileiro, a criação da cinturão agrícola de subsistência de Curitiba, apesar da sua proximidade com a cidade, já mostra um primeiro distanciamento entre a paisagem urbana e a paisagem de produção alimentar. O quintal cultivado das quadras urbanas perde sua importância vital no sistema alimentar novo, onde a periferia agrícola alimenta a cidade. Sua perda de importância na alimentação local marca na paisagem urbana uma primeira diferenciação e um primeiro afastamento entre o lugar de produção alimentar e o lugar de vida. A fase contemporânea é o período agroindustrial e o desaparecimento da paisagem de produção alimentar de proximidade. O sistema alimentar curitibano atual entrou no período agroindustrial. Numerosas propostas alimentares de origem industrial se fixaram no cotidiano dos habitantes da metrópole do Paraná. Elas alteraram os seus hábitos alimentares. Desde então, os curitibanos consumem comumente uma comida proposta por lanchonetes e cadeias de restauração rápida, disseminadas na cidade. Esta comida não provém mais das produções vizinhas das cidades e não é mais preparada num contexto familiar ou de modo artesanal. Esta expansão da comida industrial se enraiza nas transformações em larga escala que conheceram a agricultura e a economia brasileira no século XX. A partir dos anos 40, esforços são realizados a um nível nacional, como observa o geógrafo Paul Claval, a favor de uma intensificação dos sistemas agrícolas tropicais e subtropicais. Técnicas industrializadas de cultura e de criação são desenvolvidas e difundidas. Também se trata de permitir a extensão da superfície cultivadas nas terras do interior do país. Este fenômeno transforma a economia agrícola e as suas paisagens a partir do sul do Brasil, onde se encontram a experiência técnica, os recursos financeiros e os agricultores investidores. Depois, ele se estende rapidamente a nível nacional. No entanto, estas mudanças estruturais radicais despovoam os territórios rurais. A mão de obra rural, que não tem mais um emprego como resultado da mecanização da agricultura, se desloca para as cidades. Um fenômeno de urbanização rápida e de crescimento das cidades em detrimento da sua periferia também é característica do período agroindustrial dos sistemas alimentares. Estas perturbações também modificam a paisagem curitibana. A expansão urbana de Curitiba parece correlacionada aos grandes arroteamentos e desflorestações das novas terras, do sul para o norte, que transformam radicalmente as imensas paisagens naturais do interior do país. A cidade de Curitiba parece expandir-se em várias etapas que correspondem à fase de conquista de novas terras para uma nova agricultura, mecanizada e industrializada. As vastas florestas do oeste e do noroeste do Paraná, nos anos 40, as imensidões
do Cerrado nos anos 60 e 70. Em cada etapa, novos movimentos migratórios afluem dos territórios rurais. A totalidade das colônias agrícolas curitibanas são absorvidas pouco a pouco pelas urbanizações. A cinturão agrícola de subsistência da cidade desaparece. Este processo termina a separação geográfica e sociocultural de Curitiba com as paisagens de produção alimentar que abasteceram a cidade. Essa separação e esse distanciamento entre um território urbano e as paisagens que o alimentam, causado pelo período agroindustrial, torna ainda mais complexa a questão da alimentação hoje. Em conclusão, a metrópole do Paraná construiu, a partir dos anos 60 e 70, uma reputação vantajosa no domínio do urbanismo no Brasil e no mundo. Desde o mandato do seu prefeito e urbanista Jaime Lerner, a política urbana curitibana utiliza a qualidade de vida como a sua orientação principal, como a ambição, onde o ambiente é a referência. A questão urbana, na sua apresentação atual, pelas autoridades municipais, concede um lugar de destaque ao sistema alimentar que abastece a cidade. Entretanto, reduzem esta questão a um problema de uma só parte dos habitantes, as camadas mais pobres. De fato, o município curitibano se dedica desde 30 anos a melhorar a alimentação das populações desfavorecidas através de vários programas municipais muito bem concebidos. Seus resultados em matéria social, de saúde, de melhoria das condições de vida das populações beneficiárias são muito interessantes e relevantes, nomeadamente com a instalação de hortas comunitárias em terrenos abandonados. Não obstante, se observa que as formas paisagísticas de culturas hortícolas urbanas instaladas por estes programas são posicionados na periferia do território municipal, nas margens do território municipal, fora do quadro da cidade oficial. Por consequência, elas dificilmente podem constituir referência para o ordenamento urbano. Curitiba se apresenta como a cidade ecológica do Brasil. Sua influência, seu posicionamento e sua atratividade nacionais e internacionais têm por base esta reputação. Entretanto, neste contexto, a questão alimentar perdeu seu lugar primordial que ocupou na história da cidade. Este fenômeno parece transponível no domínio espacial, pelo desaparecimento simultâneo da paisagem local que, ainda há pouco tempo, alimentava a cidade. No domínio sociocultural, o fundo alimentar e culinário do passado, em particular as referências alimentares das populações vindas da Europa, continua a dominar as representações da alimentação na cidade, enquanto sua paisagem de produção desapareceu. A inadequação entre esta simbólica alimentar com qual a cidade se identifica e sua paisagem atual constitui uma situação sem precedente que pode gerar mal-entendidos. Esta situação levanta a questão de determinar se a elaboração da paisagem urbana curitibana, bem como das seus componentes econômico, social e cultural, pode levar em conta e construir de novo uma paisagem de produção alimentar que seria considerada como uma dimensão necessária da qualidade de vida da população curitibana no seu conjunto.